Graça e paz. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui porque cremos na salvação em nome de Jesus, cremos que Deus é o nosso guia, a sua misericórdia nos alcança. Que bom que nós estamos aqui, mais uma vez, guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito, para poder trazer o Evangelho simples e verdadeiro, sem colocar um tio nem uma vírgula, mas procurando trazer a linguagem do Espírito para os nossos corações, que sejam de fato essas palavras transformadoras da nossa vida. No Sermão da Montanha disse Jesus, lá em Mateus 5,39, 5,38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aleluia. Amém. Nós vivemos um momento como se estivéssemos todos numa panela de pressão. O mundo está totalmente ensandecido. As pessoas não mais se compreendem. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não há como contestá-la. As famílias não se entendem, pais e filhos, marido e mulher, mulher e marido, as pessoas, os amigos, os colegas, isso dentro do trabalho, isso na vizinhança, isso nos ciclos de amizade. A hipocrisia toma conta, a demagogia, a falta de verdade, a mentira é ovacionada, as pessoas se suportam, as pessoas fofocam, as pessoas não se aguentam mais. E por que isso? Nós vimos aqui, ao homem não pertence a vingança. Ao homem não pertence a vingança. E nós estamos assim. Nós estamos como um rastilho de pólvora, pronto a explodir a qualquer momento. Isso não é certo. Precisamos nos acalmar. Precisamos buscar receita no divino. O divino é Deus. O divino é a palavra da salvação. Isso é que nos faz transformados. É por isso que não somos mais as mesmas criaturas que éramos quando não criamos em Deus. Quando apenas se vimos de créditos, que nos eram impostos, mas sem compreender a palavra. Por isso, Jesus disse que não devemos resistir ao perverso. E nós estamos assim o tempo todo, pronto para uma resposta, pronto para uma agressividade, pronto para não entendermos nem que o mal que se propaga, ele mais se propaga quando nós, reciprocamente, enfrentamos o mal com o mal. E por isso mesmo não atendemos ao que Jesus nos ensinou. Não resistir ao perverso. É muito importante isso. As pessoas podem dizer, mas a vingança é inerente ao homem. É verdade. Jesus, quando diz não resistir, não significa dizer que você não pode se defender. O meio de defesa, o mecanismo humano de defesa, esse aí não deve ser olvidado. Você se defende de algo que lhe faz mal. Mas você não pode, quando você se defende, extrapolar a forma como aquilo foi feito com você. Pelo contrário, você deve ensinar ao mal com o bem e assim transformar o mundo. Assim é dentro da nossa casa, assim é com os vizinhos, assim é com nossos colegas de trabalho, assim deve ser com as pessoas. Nós não devemos nos sentir desvalorizados, perdidos porque plantamos o bem, muito pelo contrário. O bem faz com que o bem, na realidade, procrie, o bem pode renascer, o bem pode crescer, isso é o que é mais importante. Essa é a lição de Jesus, não resistir ao perverso. Mas, por outro lado, pode-se perguntar que por que estamos vivendo nessa panela de pressão? Porque os nossos nervos estão à flor da pele. Bem, vejam essa passagem de Efésios 6,
10 a 20, que diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos de couraça da justiça. Não é a justiça humana, é a justiça divina, que vem através do Espírito Santo. Calçai os pés para a preparação do Evangelho da paz. E ao invés de nós estarmos proclamando a guerra como é natural, inerente ao homem, a natureza humana pecadora, nós devemos estar nos preparando para o Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Diz Paulo, né? Paulo escreveu a carta, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com coragem, intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque preso Paulo pregava o Evangelho, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E essa é a obrigação de todo crente, de todos que creem em Jesus, de todos que creem em Deus e no Espírito Santo. Então veja, no Sermão da Montanha, Jesus fala que não devemos resistir ao perverso, na atitude humana que seria o perverso. Mas aqui, em Paulo, nós vemos que ele diz que devemos resistir ao diabo, porque a nossa briga não é contra o humano em si, porque o humano ele possui os reflexos do diabólico, e é nesse momento que a nossa briga é contra os principados e as potestades. E é isso que nós devemos nos vestir da armadura de Deus, porque só existe essa possibilidade. O capacete da salvação, a palavra do Espírito, que é a espada. E por isso, só dessa forma podemos nos defender e resistir do diabo. Em oração e em súplica, firme na fé. E isso é muito interessante, que é confirmado aqui em 1 Pedro 5, 1:5, quando diz Pedro, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia. Finalmente, citando aqui Tiago 4, 7, diz Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, irmãos, o que aprendemos com isso? Aprendemos que essa panela de pressão, na realidade, a sua causa é diabólica. Porque
porque os homens estão afastados de Deus, estão deixando as brechas possíveis para que o maligno invada suas almas, seus corpos, suas mentes e construa em nós, humanos, pecadores, todo esse mal, toda essa angústia, toda essa agonia. Por isso nós devemos seguir a receita fácil do Evangelho. Devemos nos abraçar com Deus, devemos receber de Jesus esse ensinamento e mais do que isso devemos praticá-lo, compreendendo que somente através do Evangelho de Jesus podemos de fato sermos felizes. E minimizar pelas nossas forças a pressão é impossível, mas buscando em oração e em súplica, verdadeiramente nós encontraremos a paz e a alegria de Jesus, a paz e a alegria com a verdade, e não a paz e a alegria dos homens, que é enganadora, que faz com que entramos em ilusões e que nos percamos do caminho verdadeiro da santidade. Por isso, irmãos, a verdade, essa é a palavra que nos conforta hoje e nos transforma, que ela não seja apenas uma palavra duradoura, mas que seja uma palavra eterna em nossos corações, que saibamos realmente com quem combatemos, para que não possibilitemos a vingança em nossos corações. As pessoas podem dizer: mas isso não é fácil. De fato não é. Por isso o Evangelho de Jesus, aí sim fica tudo fácil, mais do que fácil, porque Deus está no controle, Deus toma conta de nós. Nós que cremos em Deus, nós sabemos que isso é a verdade, e por isso nós nos abraçamos a ela. Obrigado, Senhor. Quero orar neste momento por todos nós, quero orar por todos aqui no trabalho, quero orar por todas aquelas pessoas que virão ainda no dia de hoje, quero orar por aquelas pessoas que estão afastadas e não sabem por que estão vivendo momentos de tantas agonias, porque ainda não descobriram a oração em Jesus, porque ainda não se humilharam perante o Rei, ainda não fizeram o dever de casa. Obrigado, Senhor. Que essas pessoas sejam abençoadas, sejam protegidas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Que sejamos cada dia mais próximos de Ti, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e para isso nós vivemos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.